Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, lá do WhatsApp, a turma do YouTube, né, do canal Wanda Barros, Cirurgia Moral. Estamos retornando para darmos continuidade à exploração da obra Cirurgia Moral de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de número 45. Já estamos finalizando esse livro, essa obra fantástica. São somente 50 capítulos, então falta somente 5, né? Só mais um mês. Só o mês de janeiro, dezembro e uma semana de janeiro, a primeira semana de janeiro. Acho que eu já falei isso para vocês aqui. Então, continuo solicitando que vocês me deem dicas do próximo livro, da próxima obra que nós iremos explorar. Nós vamos entrar de recesso agora, dezembro e janeiro. Vou precisar fazer uma viagem. E nós damos continuidade em fevereiro. E até lá nós vamos continuar alimentando o grupo, recolocando as mensagens iniciais, fazendo alguns comentários, fazendo algumas leituras soltas, mas o grupo não vai ficar sem ter novidades semanalmente, ok? Então, não se esqueçam de buscar essa informação para a gente, né, de uma nova obra para nós estudarmos juntos, compartilhar, falar do nosso canal, né, mostrar para os amigos, dar o seu ok, fazer seus comentários para que a gente continue nesse trabalho, né, dessa obra. Todas as obras do Espiritismo, que são todas maravilhosas, a gente escolhe uma para estudar juntos e a gente vai fazer a nossa caminhada, né? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 45, cujo título é Respeita quem te ouve. Vamos ver o que Lancelot tem hoje para nos falar. E ele começa assim: se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não sejas imprudente com o teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Tem gente que chega para perto da gente e blá, 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 que você não consegue nem entender o que a criatura está falando. Às vezes é por necessidade de falar, né? E aí ele fica, se atropela. Mas é importante que nós nos vigiemos. Eu, de vez em quando, eu faço essas loucuras, de começo a falar, parece assim uma máquina funcionando. Às vezes é necessidade realmente de falar, de ouvir, mas a gente precisa mais ouvir do que falar. Mas também precisamos ter esse cuidado de, quando um irmãozinho nosso chegar atropelando tudo, a gente ter esse cuidado, esse amor de ouvir, de ter paciência, né? Continuando. Nós todos precisamos uns dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno fica no esquecimento e retarda o seu conhecimento. O patrão que se esquece dos seus empregados perde os seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa meta de vida. Se desrespeitais as leis que regulam o próprio corpo físico em que habitas, esse vai se reduzindo na capacidade de viver e sofre as consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo, em todo lugar em que estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges,
desagradas a teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando o teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? A gente às vezes faz isso no automático, né? Não é nem por maldade, às vezes é por carência, por necessidade, por viver só, por estar angustiado, né? E então, como eu falei lá no início, nós precisamos às vezes ter esse cuidado de relevar alguns movimentos que o nosso irmãozinho chega para a gente faz, né? Mas também nós precisamos, repetindo o que eu falei lá no início, vigiar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas falas, não abusar dos nossos irmãos, né? Tomar o cuidado de não agredi-los com o tempo, né? Então, nós já estamos percebendo de entrada que essa leitura de hoje é uma orientação de como nós devemos agir com o próximo. Continuando, pensa bem no que fazes durante o dia, analisa o passo a passo, os teus feitos e corrige os teus maus hábitos, herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos, que desconhece a disciplina. Nós precisamos disciplinar o nosso comportamento, os nossos movimentos, as nossas falas, como nós chegamos, como nós abordamos, como nós também disponibilizamos a ouvir, né? Tudo tem que ter um limite, tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser cuidado, porque tudo demais, na minha concepção, é lixo, né? Se você fala demais, você incomoda. Se você não tem paciência para ouvir, você é um péssimo ouvinte, é um irmão que não socorre. Então, assim, tudo tem que ter equilíbrio, porque no momento em que você faz tudo atropelando no impulso e não tem disciplina, fica difícil a convivência, né? De todos os âmbitos, de todos os lugares. Continuando, quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo em teus vários campos de atividade. Às vezes, os nossos amigos, os nossos companheiros, companheiras, colegas de trabalho se afastam da gente e a gente não entende por quê. Ou a gente abusa da boa vontade, ou eles não têm nenhuma paciência conosco, por menos que a gente incomode. Então, eu volto a dizer, precisamos ter equilíbrio em todos os nossos movimentos, né? Todos os campos das nossas atividades, nós precisamos ter equilíbrio. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências, como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme a teu desrespeito para com os outros são os teus familiares. Depois, os que não te toleram. E os que te dedicam amizade mais profunda sempre se calam para não te ferir, porque o amor cobre as multidões de pecado. Tem realmente as pessoas que a gente ama, que a gente tem um carinho especial, a gente tem mais paciência, não é verdade? E a leitura de hoje nos fala exatamente isso. Então a gente precisa trabalhar essa paciência com todos que nos cercam, né? Às vezes sentar do lado e dar uma orientação, conversar. A gente também precisa colocar a cabeça no travesseiro e fazer uma análise. Meu Deus, fulano de tal era tão meu amigo, se afastou. Deixa eu fazer aqui uma retrospectiva.
Deixa eu ver onde foi que eu errei, ou onde eu abusei para que essa pessoa se afastasse de mim, onde eu não tive paciência, ou onde eu abusei da bondade dele, onde eu falhei no socorro por ele, né? A gente precisa fazer essa análise, precisa conversar com nossa consciência, que certamente a gente vai obter a resposta. E a gente obtendo a resposta, precisamos ter humildade de voltar naquela pessoa e buscar se comportar de maneira diferente, ou melhor, com uma maneira agradável, que com certeza a pessoa vai dizer: olha, fulano mudou, fulano está diferente, está mais leve, está mais receptivo, está falando com mais cautela, porque todos os nossos comportamentos eles são observados. Não pensemos nós que nós não somos observados o tempo todo, tanto pela espiritualidade, porque quem nos cerca. E somos julgados, ainda julgamos muito. E por isso eu afirmo, nós somos julgados o tempo todo. Precisamos trabalhar isso também, mas infelizmente ainda estamos nessa vibe de julgar as pessoas. Continuando. Faze a autoanálise do que pensas, do que fazes, do que falas todos os dias e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu fora do teu peito, pois ele mora contigo. E se já não o transformaste em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. E somente tu és teu próprio benfeitor. No verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar, que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica. Mas é bom que te lembres de que não há morte permanente. Que bom, não é? Terás que acordar com a presença da dor, que carrega em teu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta, para que cuides da tua própria vida, como cuidaram os que estão vivos em Cristo, na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver, bem tem o maior respeito pelos que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós, o que desejamos para os outros, inspirado no amor de Deus sobre todas as coisas. Olha que maravilha essa nossa leitura de hoje, e ela nos traz orientação do nosso caminhar, nosso dia a dia, mas também nos mostra a necessidade de nós termos o cuidado com o que nós fazemos durante o dia, de como nós nos aproximamos, como é o nosso diálogo, como nós conseguimos deixar disponível a nossa audição ao nosso irmão, nos permitir à noite conversarmos com nós mesmos e vermos aonde foi a nossa falha e deixarmos o orgulho adormecido e termos humildade de chegar até onde
nós erramos, pedir desculpa ou, ao longo do tempo, mostrar que nós já mudamos, que nós já melhoramos, que nossa caminhada hoje é outra, mais leve, mais sensata, mais solidária. Essa foi a nossa lição de hoje, nessa leitura pequenina de 15 minutos, né? Respeita a quem te ouve. A necessidade de nós não enchermos os ouvidos dos nossos irmãos com abobrinhas, né? Falar mal da vida alheia, trazer notícias ruins, só falar em coisas ruins, energias negativas. Não. Aproximarmos do nosso irmão para falarmos de coisas boas, falarmos do progresso, da luz, do amor, né? De brincadeiras, brincar, por que não? Às vezes nós espíritos somos tão sisudos, né? Achamos que dentro do espiritismo a gente não pode brincar, a gente não pode dar uma gargalhada. Pode sim, por que não? Né? A gente percebe muito isso no nosso meio espírita, né? Que as pessoas andam muito sérias, muito carrancudas. Eu não entendo por quê. A gente tem que chegar alegre nos centros espíritas, é brincar, é sorrir, é puxar conversa com um, puxar com outro. Conversas leves, contar histórias sempre alegres, né? Se nós estamos felizes em estarmos dentro de um centro espírita, por que a carranca, né? Às vezes eu não entendo. Às vezes eu puxo brincadeira com as minhas colegas de trabalho dentro do centro espírita e eu percebo que as pessoas gostam de estar do meu lado, porque quando me ver carrancudo, eu estou com algum problema, ou de saúde, ou muito magoada, ou muito chateada, ou com um problema muito sério. Se não, eu sou muito leve, sou muito brincalhona, eu estou sempre fazendo festa, porque a vida é uma festa. Se eu posso fazer da minha vida uma festa, por que eu vou fazer da minha vida um velório? De jeito nenhum, não é? Então pensemos nisso, meditemos sobre isso. Quando ele fala que o querer para nós, o que desejamos para o outro, inspirado no amor a Deus sobre todas as coisas. E aqui nós encerramos mais um encontro, né? Encerramos o capítulo de número 45, colocando a nossa cabeça no travesseiro, analisando esse estudo. Eu quero agradecer de todo o coração a companhia de todos vocês. Agradecer os likes, os comentários. Eu fico feliz e eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês o que a leitura pede que eu passe. Agradecer a espiritualidade amiga por estar sempre conosco, me ajudando a disseminar essa doutrina tão consoladora e que me faz tão feliz. Obrigada mais uma vez. Nossa Senhora cubra todos vocês com seu manto sagrado. Até a próxima.